Olá, meu nome é Bira. E antes que você me pergunte, não é Bira de Ubiratã nem de Ubirajara. É Bira mesmo. Eu sou um detetive particular. Já tenho mais de 40 anos da minha vida dedicados a investigar eventos que desafiam a polícia. Já participei de casos de roubos, sequestros, assassinatos e tudo mais que você pensar. Por causa disso, decidi compartilhar algumas histórias com as quais eu tive experiência e outras que ouvi de meus colegas de profissão. Hoje eu vou contar a história que me fez tornar um detetive particular. Mas antes, eu vou te fazer algumas perguntas. Você acha que é possível uma pessoa sozinha sequestrar um avião, enganar o FBI, ao ponto de ninguém nunca saber o seu paradeiro e nem ao menos a sua identidade? E além de tudo isso, ainda sair com uma boa quantia em dinheiro? Acredite, isso já aconteceu uma vez. No dia 24 de novembro de 1971, coincidentemente dia de ação de graça nos Estados Unidos, um homem bem vestido, usando um terno, entrou no aeroporto da cidade de Portland, estado de Oregon. Esse homem aparentava ter por volta de 40 anos de idade e carregava junto com ele uma maleta. Chegou ao balcão da companhia aérea Northwest Orient Airlines e pediu uma passagem, só de ida, para a cidade de Seattle, que ficava no estado vizinho de Washington. Prontamente, o atendente perguntou o nome do sujeito. O homem respondeu que se chamava Dan Cooper. Por algum erro da imprensa, ele ficaria conhecido mais tarde como D.B. Cooper. O atendente, então, emitiu a passagem e indicou o portão de embarque do seu voo, que sairia no começo da tarde. Como eu disse agora há pouco, os estados de Oregon e Washington são vizinhos. Portanto, o voo seria bastante curto, cerca de 40 a 50 minutos, dependendo das condições de voo. Ao chegar no avião, Cooper se sentou na parte de trás, sozinho, e colocou uma maleta ao seu lado. Na aeronave, um Boeing 727, havia 36 passageiros e 6 tripulantes. Na sequência, ele pediu para os comissários de bordo um bourbon com refrigerante. Depois, acendeu alguns cigarros. Sim, naquela época eu me lembro que podia fumar dentro dos aviões. Ficava aquele cheiro horrível, terrível. Quando a aeronave estava fazendo seus últimos preparativos para decolar, ele decidiu chamar Florence Schaffner, uma jovem comissária de bordo. Ao perguntar o que ele queria, Dan entregou um bilhete para a mulher e pediu para ela que ela lesse em silêncio. Nele estava escrito que Cooper havia escondido uma bomba no avião e que era para Florence sentar ao seu lado sem chamar a atenção. Aí você deve estar se perguntando, como é possível que alguém entre com uma bomba dentro do avião e ainda consiga instalá-la sem que ninguém veja? Primeiro você precisa entender que naquela época a segurança dos aeroportos não possuía o mesmo nível que tem hoje. Eram raros os lugares que tinham detectores de metal, raio-x e outros scanners. Atualmente, dificilmente alguém consegue entrar com uma faca dentro do avião. Para fazer isso, você tem que ter algum tipo de licença ou então despachar o utensílio, não é? Infelizmente, foi necessário que houvesse os atentados de 11 de setembro para com que os aeroportos em todo o mundo reforçassem a sua segurança e começassem realmente a saber o que os passageiros estavam levando junto aos seus pertences. Em 1971, boa parte desses locais não tinham nem câmera. Por causa disso, não existem imagens do Cooper. O que se tem são apenas retratos falados dele, como este que você está vendo aqui.
Assim ele fica mais escorregadio. Eu acho que desviei um pouco da história, não é? Tá bom. Eu vou voltar ao caso. No momento em que a aeromoça percebeu que o homem falava sério e que havia uma maleta cheia de cabos e fios e que provavelmente poderia estar ligada às bombas, ela tentou se acalmar e sentou ao lado de Cooper. Ele então se virou para ela e afirmou que tinha exigências para não explodir o avião. A primeira era de que $200 mil deveriam ser entregues em notas de 20. Em valores corrigidos com a inflação hoje, essa quantia daria em torno de $1.200.000, ou mais de 4,5 milhões de reais. Uma bolada! Além disso, ele também pediu 4 paraquedas. Na sequência, o homem solicitou que Florence fosse até o piloto e contasse toda a situação. O piloto do avião contatou os controladores de voo, que logo acionaram a polícia local e o FBI. Por causa da situação, o piloto teve que circular a cidade de Seattle por cerca de 2 horas, já que o dinheiro e os paraquedas tinham que ser obtidos. Para que ninguém entrasse em pânico, foi dito aos passageiros que o avião estava com uma pequena falha técnica e que, por isso, ele daria voltas para gastar o combustível e evitar problemas maiores. Você, no avião, não saberia nada do que estava acontecendo. O avião pousou no final da tarde. Eram umas 5h39, na cidade de Seattle. O homem, sempre calmo e falando de forma bastante clara, pediu que as janelas fossem fechadas para evitar que snipers pudessem saber onde ele estava. Aliás, pelos relatórios que eu pude ler, esse foi um detalhe sempre repetido por todos que tiveram contatos com Cooper. Ele foi descrito como uma pessoa que aparentava saber o que fazia e que tudo estava sempre ao seu controle. Em nenhum momento ele se alterou ou agrediu alguém, mesmo que verbalmente. Também era surpreendente, por parte daqueles que ficaram o tempo todo com o homem, que ele sabia dos detalhes do aeroporto e também de pontos de referência ao longo do voo. Com o avião já na pista de pouso, o homem pediu para que ele fosse reabastecido. Enquanto isso, a entrega de suas exigências foi feita. Os $200 mil e os 4 paraquedas foram entregues por um funcionário da companhia aérea. Um detalhe interessante é que o número de série de cada nota foi anotado e até fotos foram tiradas com o objetivo de identificar, né, o criminoso, caso precisassem. As autoridades tentando estar um passo à frente dele. Depois que as suas exigências foram atendidas, Cooper decidiu liberar todos os 36 passageiros, mais 2 comissárias de bordo, como havia sido acordado com as autoridades. Entre elas estava Florence. Porém, como você já deve ter feito as contas, ainda sobraram 4 tripulantes na aeronave, mais o homem misterioso. Por fim, o avião foi reabastecido. Cooper, então, deu novas ordens à tripulação. Ele disse que agora o avião iria voar em direção à cidade do México. Se isso não bastasse, ele falou para o piloto voar na velocidade mais baixa possível. No caso desse avião, para ele se manter no ar, o mínimo seguro seria de mais ou menos 180 km por hora e uma altitude de 3.000 metros. Exatamente às 7h40, o avião decolou do aeroporto de Seattle. Do lado de fora, um caça ia seguindo o avião para evitar maiores problemas. Só que aí veio a maior reviravolta que eu já ouvi falar em todos esses anos como detetive particular, e que fez com que o FBI jamais encontrasse o Homem de Terno. No meio do caminho, entre Seattle e a cidade do México,
Cooper pediu para que todas as pessoas que sobraram no avião fossem para a cabine do piloto. Exatamente às 8h13, o avião precisou ser nivelado pelo piloto, já que havia sofrido um movimento na cauda. O que ninguém sabia é que o homem abriu a porta traseira do avião e saltou com o dinheiro a mais de 3.000 metros de altura. Como estava à noite, era bem difícil de se ver onde o homem caiu com o seu paraquedas. Às 10h15, na cidade do Reno, estado de Nevada, o avião acabou pousando. Ninguém ainda sabia se Cooper estava ou não estava no avião. E por causa disso, a aeronave foi cercada. Agentes do FBI invadiram o local e constataram que o homem de terno não estava lá. Foi aí que se chegou à conclusão que ele havia saltado no meio do caminho. Então, uma verdadeira caçada começou. O FBI destinou diversos agentes e contou com a ajuda de centenas de policiais para tentar achar o homem misterioso. O rosto do seu retrato falado estava espalhado em jornais, revistas e também na televisão. Durante as investigações, o FBI solicitou ao piloto da aeronave que refizesse o trajeto de Seattle a Reno, na mesma velocidade e condições que Cooper tinha estabelecido. Dessa forma, os agentes teriam uma ideia de como o homem teria conseguido escapar das autoridades. Buscas foram feitas na região do salto realizado por Cooper. Porém, nenhum vestígio do paraquedas ou do dinheiro foi encontrado pelas autoridades. Obviamente, nenhum corpo foi encontrado. O que ao menos dá a entender que o homem saiu dessa com vida. Um ponto interessante dessa fuga é que o homem misterioso sabia exatamente como usar os paraquedas, já que ele solicitou equipamentos civis ao invés de militares. Somente nos anos de 1980, um pacote com aproximadamente $6.000, contendo notas da série, foram encontradas em decomposição próximas a um rio, juntamente com um prendedor de gravata que foi usado por Cooper no avião. Essa foi a melhor pista encontrada sobre o caso. Mas, em 2016, após mais de 40 anos de investigações, o FBI finalmente se deu por vencido e acabou encerrando o inquérito sem uma resposta conclusiva. Ao todo, os documentos do caso deram 60 volumes. Mais de 800 pessoas foram investigadas a fundo. O homem nunca foi encontrado e nem o seu nome se sabe qual é, já que Dan Cooper, obviamente, foi um nome falso dado ao atendente. Até hoje, esse é o único caso de sequestro de avião que jamais foi solucionado na história dos Estados Unidos. É ou não é algo impressionante? Depois dessa história, eu nunca mais fui o mesmo. Minha vontade de participar e ajudar a resolver essas situações me fez ser quem eu sou. E assim nasceu o Detetive Bira. O caso de hoje chegou ao fim. Um abraço e até a próxima.